Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui nesse canal. Se você está gostando das mensagens, não deixe de seguir o canal e quando indicar para outras pessoas também, faça a mesma proposta para elas seguirem o canal. Hoje a gente vai conversar sobre uma importante experiência com Deus, que é o quanto conhecemos Deus e o quanto que Deus nos conhece. A relação do conhecimento é algo que faz toda a diferença na convivência entre pessoas. E certamente faz toda a diferença na convivência entre Deus e você, entre você e Deus, entre eu e Deus comigo. A convivência é que vai dar o tom da nossa experiência. A convivência é que vai apresentar a capacidade de como vamos definir a rota de todo o relacionamento, a capacidade que esse relacionamento terá para poder experimentar, para poder suportar, para poder vencer, para poder mudar, para poder transformar, para poder nutrir toda a experiência mais profunda da sua vida e da minha vida. Não é talvez poucas vezes que encontramos pessoas que vão e nos perguntam: e aí, o que eu consigo melhorar o meu relacionamento com Deus? Como que eu posso investir mais nesse relacionamento com Deus? O ponto de partida é o conhecimento. Conhecendo Deus fará toda a diferença, porque Deus nos conhece. Existe dentro da intimidade do relacionamento de Jesus Cristo com os seus discípulos muitas experiências a partir desse tema. Mas eu queria destacar a experiência que Jesus teve com dois discípulos. Um chamado Judas e o outro chamado Pedro. E a ocasião que os evangelhos guardam essa narrativa está num momento muito importante na vida de Jesus Cristo, quando ele estava aqui como Deus encarnado, que estava aproximando o momento da sua crucificação. E junto a Judas, ele, após passar um momento de intercessão no monte, de oração, de conversa íntima com o Pai, os discípulos próximos a ele, quando ele tem um momento agora a sós com Judas, ele fala para Judas assim: Judas, vai e faz o que você tem que fazer. Jesus conhecia Judas e sabia que no coração de Judas havia uma intenção de trair Jesus, de entregar ele para ser preso, para ser torturado, para ser morto, porque Jesus conhecia o coração e a ganância que estava tomando conta daquele discípulo. Na mesma circunstância, ele chama um outro discípulo e fala para ele: Pedro, olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus conhecia o coração de Pedro também e sabia que Pedro, naquele momento da vida dele, estava nutrindo um temor sobre a natureza humana, um temor de manter aquilo que é do eu dele, sem entender, sem querer dividir, sem querer participar com as dores e com os sofrimentos de Jesus Cristo. E Jesus antecipa para ele e fala: Pedro, você me negará. Pode ser que naquele momento a atitude de um e de outro possa ter, mas não é bem assim, por que ele está falando isso comigo? Mas a confirmação veio. Judas foi e traiu Jesus Cristo. Pedro foi e negou a Jesus Cristo. E por conhecer a eles, Jesus abre a oportunidade, mesmo eles tendo trazido essa situação tão trágica para o relacionamento entre eles, Jesus, da mesma forma, apresenta para eles a oportunidade da reconciliação e de restabelecer com Jesus a harmonia pelo amor. O que fez Judas?
Judas não quis restabelecer o relacionamento. Ele alimentou a culpa, alimentou o remorso, alimentou a angústia, não aguentou isso dentro de si e cometeu o suicídio. Pedro viu tudo que ele realizou, tudo aquilo que ocasionou na sua vida, trouxe para dentro de si todo esse sentimento, mas conseguiu olhar para a misericórdia que estava em Jesus Cristo. E aí trouxe para si algo que é poderoso em qualquer relacionamento, o arrependimento. Ele arrependeu-se diante do Senhor, clamou pela misericórdia, pelo arrependimento e sentiu aquilo que Deus deu a ele, o perdão. E ele ampliou a intimidade com Deus. A nossa vida não é diferente. Deus te conhece, Deus me conhece. A todo momento Ele está falando para você e eu, o quê? Vai, faz o que você tem que fazer? Olha, vai, mas eu sei que ali na frente você vai me negar. Quantas vezes Jesus está antecipando aquilo que o nosso coração está trazendo de desafio para um relacionamento conflituoso com o próprio Deus, e isso é uma tragédia para nós. Mas o que cabe ao meu eu e ao seu eu? Entender que Deus nos conhece e da parte dele, conhecendo a Deus, aprenderemos a confiar mais nele, a depositar a confiança da nossa vida nele, a entregar as nossas necessidades, os nossos objetivos, para que ele possa cuidar de nós. Há um clamor da parte de Deus que ele diz: trazei sobre mim todos os vossos problemas, todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Mas se nós não confiarmos em Deus, nós não ampliaremos a nossa convivência de intimidade com Ele. E logo, ou negaremos ou trairemos Deus. E o pecado tomará conta da nossa vida. É uma tragédia isso. Mas podemos transformar tudo isso numa condição de um relacionamento vitorioso. Qual a condição? Ser fiel a Deus. E alcançaremos tudo daquilo que Deus nos prometeu. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Basta da nossa parte ser fiel. A vitória é diante da fé. Se você crê, se eu creio, se confiarmos no Senhor e a nossa vida estiver no altar do Senhor, viveremos, mesmo em dias tão difíceis, os melhores dias para a nossa vida, com a promessa que serão ainda muito melhores na eternidade. Há algo para aperfeiçoar com Deus? Faça hoje. Faça hoje, para que a gente possa ampliar a intimidade com esse Deus. E venha a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.